Semana de Champions é sempre a mesma história. Muita gente animada, muita gente assanhada, muita gente com uma expectativa elevada e às vezes a entrega de oportunidade nesses jogos nem é tão grande assim, principalmente na fase de grupos. E eu prefiro optar pelo meio termo. Dá pra gente criar algumas expectativas, mas sempre com bastante cautela, com o pé no chão. Essa é uma rodada decisiva porque, dependendo da situação, algumas equipes já saem dessa rodada classificadas, praticamente garantidas nas oitavas, e outras praticamente eliminadas, pouquíssimas chances de se classificar. Então o ideal é abaixar a expectativa, fazer um bom planejamento e esperar as boas oportunidades. Além da Liga dos Campeões, nós temos um jogo que pode ser adiado ou não. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu a decisão da CBF. Os jogadores do Botafogo enviaram um abaixo-assinado para a Associação de Jogadores, afirmando que tem condição de jogo e que querem jogar contra o Fortaleza nessa terça. Porém, a CBF bate o pé e está querendo cumprir uma lei que obriga que o intervalo entre o final de um jogo e o início do outro tem que ser de no mínimo 66 horas. E obviamente ela sabe que se abrir uma exceção para o Botafogo, pode ter problemas no futuro de outras equipes também exigindo a mesma questão. De qualquer maneira, a gente vai falar sobre esse jogo. É um jogo extremamente importante para o Botafogo, principalmente pelo contexto do Fortaleza nessa semana de disputa de final do Sul-Americana contra a LDU. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça de Champions e talvez de Campeonato Brasileiro, dia 24 de outubro. 1h45, o Bayern de Munique vai até a Turquia enfrentar o Galatasaray. As duas equipes estão muito bem classificadas no grupo A. O Galatasaray vem de uma grande vitória para cima do United no Old Trafford, com bastante falha defensiva do United, sim, mas com também bastante agressividade ofensiva do Galatasaray. O Bayern de Munique jogou fora de casa contra o Copenhaga e, sinceramente, por mais que tenha vencido, não foi um jogo que convenceu. O Bayern mostrou muita desatenção, acabou saindo atrás do placar e teve que virar o jogo. Sinceramente falando, no pré-jogo é muito difícil a gente discutir a cotação do Bayern porque, tecnicamente falando, é uma equipe muito superior ao Galatasaray. Porém, jogando fora de casa, em um ambiente hostil, na Turquia geralmente a torcida joga junto com o time, e é bastante fervorosa. E um Bayern de Munique que tem esses lapsos de ligar e desligar, principalmente fora de casa, sinceramente eu tô com um pouco de pé atrás. Eu acredito no favoritismo, mas eu acho que a gente pode ter algum tipo de correção dessa cotação do Bayern. Se você é um trader por aqui, eu acho que o benefício da dúvida é o melhor caminho, é a cautela. Se o Galatasaray, que tem hoje 4 pontos e está na segunda colocação, imaginar que empatar com o Bayern ou jogar de uma maneira talvez um pouco mais compactada com o Bayern é uma boa saída, o Bayern de Munique pode ter facilidade para subir o seu bloco e aí fazer o jogo que ele gosta, que é propor o jogo lá no campo do adversário. Isso obviamente vai facilitar um pouco a nossa vida. Agora, se a gente encontrar um Galatasaray muito mais animado, muito mais agressivo, assim como foi fora de casa contra a equipe do United, a gente pode ter um jogo muito mais aberto de trocação. O Galatasaray não tomando tanto conhecimento desse favoritismo do Bayern e vindo para cima. Afinal de contas, é muito provável que o United vença o Copenhaga e chegue a 3 pontos. E isso obviamente vai atrapalhar um pouco os planos do Galatasaray ao longo dessa competição. Então o Galatasaray tem que pelo menos pontuar. Então se for um jogo onde o Galatasaray vá para cima, a gente vai ter mais dificuldade na hora de trabalhar no Match Odds. Falando em Match Odds, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se cadastrar na maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair, e também um link do meu curso para você aprender do iniciante até o avançado, como você pode tirar proveito dessas correções de preço em uma bolsa esportiva. Se você é um punter, você pode sim carregar o seu viés de que o Bayern é um time melhor, de que ele é de fato favorito. Eu só te aconselho a tomar um pouco de cuidado com essa cotação, porque uma cotação de 1,45, ela é uma cotação que traz um risco muito grande, principalmente jogando na casa do adversário. Assim como foi contra o Copenhaga, o Bayern de Munique pode sofrer gol, pode sair atrás do placar e ter que virar o jogo. Então, sinceramente, eu vejo uma cotação muito esmagada, muito mais próxima ali de um valor nulo, por mais que o Bayern tenha mais qualidade. Então, na minha opinião, se você quiser trabalhar a favor do Bayern, eu esperaria uma valorização, seja pelo Bayern começando mal, por um jogo que começou com trocação, ou seja até pelo fato do Galatasaray ter conseguido abrir o placar. Aí você pode pensar numa situação de dupla chance. Eu, sinceramente, prefiro evitar o mercado de resultados. Eu gosto de pensar no mercado de gols. Os últimos jogos do Galatasaray dentro de casa, o Galatasaray tem sido muito agressivo. 2 gols contra o Besiktas, 2 contra o Ankaraguçu, 2 contra o Copenhaga, perdia por 2-0, conseguiu buscar um empate, 4 contra o Samsunspor e 2 contra o Molde. O Bayern de Munique fora de casa vem de uma vitória contra o Mainz por 3-1, venceu o Copenhaga por 2-1 de virada, recuperou uma desvantagem de 2 gols contra o Leipzig, também marcou 2 gols obviamente,
eliminou o Münster, que é de divisão bem inferior, é verdade, da Copa da Alemanha, e fez 2 gols no Borussia Mönchengladbach. Então eu gosto de pensar num cenário aqui para pelo menos 3 gols, e obviamente pelo fato de a gente ter um super favorito em campo, a cotação do 2,5 é a mesma cotação, ou a cotação muito parecida, com a odd do Bayern, que eu também acho esmagada. Então se for para trabalhar esse 2,5, eu também esperaria uma valorização de preço por aqui. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, o Galatasaray na Turquia é forte, vai ter o apoio da torcida, e o Bayern de Munique tem esses lapsos de ligar e desligar. É muito forte no contra-ataque, é muito forte propondo o jogo, mas tem esses lapsos de liga e desliga e pode atrapalhar um pouco a equipe do Bayern por aqui. No mesmo horário, no grupo D, a Inter de Milão recebe o Salzburg na Itália. 1,30 é a cotação da Inter e obviamente a gente tem a tendência de acreditar que será um jogo fácil, principalmente porque o Salzburg conseguiu perder para a Sociedade dentro de casa, né? Venceu o Benfica na Luz e perdeu para a Sociedade dentro de casa. É óbvio que o Benfica estava com um jogador a menos, né? Isso facilitou um pouco a vida do Salzburg. Porém, o estilo de jogo da Inter não é um estilo de jogo tão propositivo. Então, temos que tomar um pouco de cuidado e principalmente analisar o comportamento do Salzburg. O comportamento da Inter a gente já imagina. A Inter acelera, recua, chama o adversário para cima para poder acelerar. Então, não é uma Inter que vai jogar no estilo Manchester City. Não confunda a cotação parecida com o estilo de equipe. Esse é um erro muito comum. Odd 1,30. Todo mundo de odd 1,30 vai jogar igual. Não. 1,30 é o mercado dizendo que a diferença técnica entre uma equipe e outra é grande, mas o estilo de jogo dessa equipe de 1,30 nem sempre é igual. Amanhã nós temos o City jogando com o Young Boys, o Leipzig jogando contra o Estrela Vermelha. Hoje nós temos o United jogando com o Copenhague. Tem alguma similaridade com essas cotações? Provável. Agora, as cotações podem ser parecidas. O estilo de jogo de determinada equipe, não. Então, principalmente para você que é um trader, para o Panther às vezes não vai fazer tanta diferença, mas para você que é um trader, a sua expectativa de comportamento do favorito passa também pelo comportamento do adversário. Se o Salzburg, com 3 pontos na terceira colocação aqui nesse grupo D, sabendo que vem de uma derrota em casa, se ele pensa, um empate contra a Inter na Itália é ótimo, vou para jogar talvez de uma maneira mais reativa, ele vai chamar a Inter para cima. E a Inter não é uma equipe que sobe tanto bloco, ela não sobe o tempo todo. Então se ele chamar a Inter para cima, ele vai tirar a Inter um pouco da sua zona de conforto, ele vai correr um certo risco, mas ele também vai ter espaço para contra-atacar, entende? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado por aqui. Essa cotação ela é justa? Na minha opinião, sim. A Inter é um time muito forte, jogou muito bem contra o Benfica, porém o Benfica já era um adversário diferente. O Benfica não veio para a Itália para se defender. Para quem viu o jogo, viu que o Benfica também atacou. Eu não sei se o Salzburg vai jogar desse jeito. Então a gente pode ter uma Inter com muita posse, com muito volume, mas também cedendo a oportunidade lá atrás. Então para você que é um trader, comportamento que você deve analisar é o primeiro do Salzburg. É um comportamento mais recuado, mais compactado? Ok, então a Inter vai ter que subir bloco para poder jogar mais compactada lá na frente. O que isso vai gerar de perigo para a Inter? A Inter consegue recuperar a segunda bola? Consegue neutralizar contra-ataque? Sim, ótimo. Então tem uma boa superioridade, dá para trabalhar a favor do favorito. Não, quando a Inter sobe o bloco, o Salzburg também briga pela segunda bola e quando ele recupera, ele contra-ataca. Então eu tenho aqui um time que é favorito, mas que corre risco de tomar um gol. Então tem que estar dentro do seu método essa característica de um gol iminente. Isso dentro da sua metodologia é uma posição para você manter aberta ou para fechar, entende? Mas o peso da camisa da Inter é muito forte. Pouco importa. Se o seu método diz para não estar, não está. Não inventa moda. Mas é Champions League. Foda-se. Foco no teu método, tá bom? Então, eu pretendo trabalhar desse jeito aqui no primeiro tempo. Como eu não trabalho contra super favoritos, eu preciso de uma Inter muito focada nessa marcação pós-perda para tentar estar a favor deles por aqui. Se você é um Panther, aí pouco importa o jeito que a equipe joga, porque você está buscando o favoritismo e provavelmente o que essa equipe pode apresentar de característica. Se ela vai jogar compactada, alta, ou se ela vai jogar de maneira reativa, desde que ela consiga impor a superioridade em algum momento do jogo para você, melhor ainda, tá bom? Mas essa cotação de 1,30, ela traz um risco. Ela está muito próximo do 0 a 0 ali em relação ao valor. Então não vou te indicar trabalhar com isso no longo prazo. O que eu te indico por aqui é esperar uma valorização. Sempre estou comentando isso para vocês. Essa valorização ela vai acontecer quando? Se o Salzburg se compactar e defender bem, por mais que a Inter martele, pode ser que essa cotação suba, porque a Inter pode não achar um gol cedo. Se a Inter começar mal, essa cotação tem que valorizar. Talvez não tão rápido como a gente gostaria, porque é um favorito. O mercado está sempre confiando que daqui a pouco ele vai ligar. Ou
o Salzburg pode fazer um gol e essa cotação da Inter ser forçada a se corrigir de maneira brusca. Então, para trabalhar alguma coisa a favor da Inter, eu te aconselho esse cenário. Porém, sabendo que o Salzburg é um time agressivo também no contra-ataque e que o resultado anterior de derrota para a Sociedad não foi bom, eu não duvido que o Salzburg também possa querer se assanhar aqui em saídas para o jogo. Isso facilitaria o mercado de gols. A vitória de 1-0 da Inter contra o Benfica não contou a história daquele jogo. Poderia ter sido bem mais. Então eu gosto de pensar num cenário de pelo menos 2 gols por aqui, com uma cotação mais valorizada. Não duvido que a gente possa ter 3 e também não duvido, por mais que o mercado duvide, que a Inter também pode sofrer um gol por aqui, tá bom? Mas se fosse para escolher um dos 3 mercados, eu ficaria com 1,5, com uma cotação mais valorizada. Acredito na vitória da Inter? Sim. Gosto dessa cotação? Não. Acho que ela pode valorizar? Talvez. Lembra do que eu falei no início? Nem sempre a gente vai ter oportunidade, mas se tiver, vamos estar preparados. Às 16 horas, também pelo grupo A, mesmo grupo de Galatasaray e Bayern de Munique, nós temos o United enfrentando o Copenhaga. Esse é o adversário mais acessível do grupo. Não tem mais facilidade por aqui para o United. Ele não vai encontrar em outro jogo. Então, depois de perder para o Bayern de Munique na Alemanha, de perder para o Galatasaray em casa, resta para o United, se ainda quiser ter chance de classificação, vencer o Copenhaga aqui e depois vencer o Copenhaga na Dinamarca e depois fazer um milagre aí contra o Bayern aqui na Inglaterra, aqui como se eu estivesse na Inglaterra, né? E vencer na Turquia o Galatasaray. A situação do United é complexa, mas passa inicialmente por uma vitória contra o Copenhaga. É fácil? O mercado acredita que sim. Eu, pelo que eu vi do Copenhaga contra o Galatasaray na Turquia, onde ele conseguiu abrir 2-0. Pelo que eu vi do Copenhague em casa, contra o Bayern de Munique, saindo na frente, eu não acho que vai ser tão fácil assim. Até porque o United vive uma crise com o seu goleiro, o Onana, que, vamos ser sinceros, fez uma excelente temporada na Champions passada, mas nunca foi um goleiro espetacular. Para quem acompanhava o Onana no Ajax já sabia disso, né? Ele teve uma grande temporada e nada mais. Entre continuar com o De Gea e trazer o Onana, eu ficaria com o De Gea. Mas quem sou eu na fila do pão, tá bom? Gosto dessa cotação do United? Não gosto dessa cotação do United, mas acredito numa vitória do United. Como é que eles vão vencer, eu não sei. Eles vão dar um jeito de tentar vencer esse jogo, tá? Mas muita cautela aqui com esse adversário. Para você que é um trader, qual comportamento você precisa, se você vem para trabalhar a favor do favorito, para trabalhar a favor do United? Um Copenhaga recuado. Porém, vamos olhar a classificação nesse momento, imaginando que você está num grupo onde você é a zebra, você não pode se dar ao luxo de simplesmente querer empatar. Porque o empate para o Copenhaga, a única coisa que garante por aqui é uma possibilidade de ir para a Europa League. E se ele quiser buscar uma classificação, e já que ele joga com o Galatasaray ainda em casa, e o United também em casa, dá para pensar numa situação onde ele venha para cima e seja mais agressivo. Se ele perder para o United hoje, fica muito difícil pensar em classificação até para a Europa League. Então eu não acho que o Copenhaga vai jogar assim tão na defensiva. Porém, isso não depende só do Copenhaga. O United pode ter um comportamento que empurre o adversário para trás. E se isso acontecer, o United com bloco alto, sem deixar o Copenhaga contra-atacar, pode ser uma possibilidade para você trabalhar assim a favor do United, mesmo com todas as desconfianças que a gente tem no United. Agora, se o Copenhaga estiver contra-atacando, como a gente não confia, e eu acho que você também não confia, na defesa do United, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ficar de fora do mercado. Se você é um Panther, vale o risco de um Copenhaga agressivo, que fez 2 gols contra o Galatasaray na Turquia, que fez gol contra o Bayern, trabalhar a favor do United com essa cotação de 1,40? Eu não acho. Então, vale a pena esperar uma valorização. Até mas o United marcou com 5 minutos de jogo e eu não consegui pegar. Paciência, vamos embora para a próxima. Nem sempre a gente vai conseguir aproveitar tudo também, tá bom? Então, espera aquela valorização do jeito que eu te falei, ou começa jogando mal, ou começou com dificuldade de marcar, ou o Copenhaga tá dando muito trabalho, ou saiu na frente, aí você pode tentar buscar essa valorização. Uma coisa é certa, se o Copenhaga estiver na frente, o United vai se expor pra caramba, e aí você pode pensar talvez numa dupla chance para buscar um empate, ou até mesmo em buscar gols, porque o Copenhaga pode buscar os contra-ataques também. Perder para o Copenhaga em casa seria praticamente um carimbo de eliminação para o United, além da vergonha, obviamente, porque é uma equipe tecnicamente melhor, tá bom? Não vou te indicar o mercado de gols por aqui, mas no ao vivo pode ser que você encontre oportunidade. Principalmente se quem estiver na frente do placar, independente de quem seja, demonstre vontade de contra-atacar para ampliar. Se for só para proteger vantagem, é melhor ficar de fora. Às 16 horas também pelo grupo da Inter de Milão e do Salzburg, o Benfica na luz enfrenta a Real Sociedad. O início de Champions do Benfica é horroroso. Uma derrota em casa para o Salzburg e uma derrota fora para a Inter de Milão, o mesmo adversário
do Benfica na temporada passada, que eliminou o Benfica nas quartas de final, se não me engano. Acho que foi nas quartas, né? Porque aí depois a Inter de Milão foi enfrentar na semifinal o Milan e também passou para depois enfrentar o City na final, onde perdeu por 1-0 o gol do Rodri. Não é um início bom do Benfica, não foi um início bom. Óbvio, teve o cartão vermelho contra o Salzburg, isso prejudicou um pouco a equipe. Falando em início bom ou ruim, a Sociedade teve um bom início. Empatou contra a Inter em casa 1-1, poderia até ter vencido, mas acabou empatando, tomou um gol no final, se eu não me engano. E depois, fora de casa, na Áustria, buscou uma vitória por 2-0 contra a equipe do Salzburg. Resultado muito bom para a classificação, porque coloca a Real Sociedad na liderança. E isso permite que a Sociedad possa até pensar num empate no jogo de hoje. Porém, para o Benfica o empate é horroroso, porque o Benfica vai na Áustria ainda disputar um jogo contra o Salzburg, vai até a Espanha disputar uma partida contra a Sociedad, o jogo da volta, e recebe a Inter em casa, né? E a Inter pode chegar bastante agressiva na luz. Então, sinceramente, são cenários opostos. O Benfica tem que jogar com muita agressividade para buscar os 3 pontos. A Real Sociedad pode até se contentar com 1 ponto, dependendo do resultado do jogo entre Inter e Salzburg. Se for empate, melhor ainda para a equipe da Sociedad, né? Isso leva o mercado a acreditar num favoritismo do Benfica jogando dentro de casa e sinceramente eu acredito que é por aí, mas vai depender também do comportamento da Sociedad, que é um time capcioso, é um time cabreiro, é um time cascudo e que pode jogar sem a bola, né? Que tem a capacidade de jogar com ela, mas que pode jogar sem a bola e que pode criar perigo para o Benfica. Se for um recuo da Sociedad, pensando no empate de maneira muito agressiva, ou seja, a Sociedad só se defende, a gente vai ter um jogo tendendo para o lado do Benfica, porque uma hora você martela e você pode encontrar o seu gol. Agora, se houver um resquício, uma faísca de um comportamento de contra-ataque da Sociedad, quanto mais o tempo passa, mais o Benfica se expõe. Porque no início não, beleza, a gente precisa vencer, mas também não precisa se expor. E aí vai passando o tempo, o gol não sai, vai passando o tempo. Isso é um cenário, tá? Tô criando uma cena aqui na nossa cabeça. O tempo vai passando, o gol não sai. À medida que bate o desespero, que é ali do meio do segundo tempo para frente, você começa a ter um Benfica que vai subir mais a linha, um zagueiro que sobe e às vezes vai querer continuar lá porque teve 2 escanteios seguidos e aí ele não voltou porque ele achou que vai ter mais um. E aí a Sociedad começa a pensar, opa, posso jogar nas costas desse ponta aqui ou naquele ponta do outro lado, e você começa a ter situação para contra-ataque. Então, isso tem que ser muito bem observado por você que está dentro do mercado. Se o comportamento da Sociedad, para você que é um trader, for muito defensivo, trabalhar contra a Sociedad pode ser uma boa oportunidade, um lei a pior equipe em campo, ou até a favor do Benfica. Se o comportamento da Sociedad for mais pautado para contra-ataque, aí muita cautela, porque por mais que eu acredite aqui num jogo under, esse jogo ele pode mudar, tá bom? Se você é Panther, dá para pensar num empate anula do Benfica? Dá para pensar. Porque se o Benfica empatar esse jogo, ele dificilmente, tá? Ele vai conseguir uma recuperação. Ele teria que fazer uma campanha, assim, muito forte nos jogos da volta. Então eu pensaria, se você é Panther, num empate anula pro Benfica, principalmente se você puder assistir os primeiros minutos. Porque se for um jogo só do Benfica, esse empate anula vai ser ainda melhor. Agora, se for um jogo de trocação, aí é melhor nem fazer ou se fez, fechar a posição. Para trabalhar no mercado de gols, no pré-live eu acredito num jogo under. Não gosto de jogos under, não gosto de te indicar o jogo under aqui, né? Porque para mim, como sou um trader, eu consigo manejar a posição. Então quando eu falo para você jogo under, eu sei que se ele começar a ficar over eu vou fechar. Mas para você que trabalha às vezes num sportbook, né, diferente de uma bolsa esportiva, você às vezes vai simplesmente manter a posição até o final, porque o cash out lá é roubado e tudo mais. E para trabalhar under, eu sinceramente gosto de rever posições em alguns momentos. Mas acredito que é um cenário plausível pensar numa situação onde o Benfica tem a dificuldade de marcar e a Real Sociedad olhe para essa possibilidade de empate por aqui, né? Então a gente pode ter um jogo com menos de 3.5 gols, até menos, até talvez um menos de 2,5. Isso é o cenário pré. Agora, Benfica faz o primeiro gol, vai chegando a 3 pontos, a Real Sociedad fica com 4, a Inter tá vencendo, isso tudo num cenário, né? Aí a Real Sociedad começa a sair pro jogo, o Benfica tem espaço para contra-ataque, para poder tirar o saldo de gol negativo que tá. A gente pode ter um jogo mudando completamente. Tá bom? Então toma um pouco de cuidado em relação a isso. Não vou te indicar mercado de gols para over por aqui. Eu acho que é um jogo até com uma tendência bem truncada que a gente pode pensar no under, desde que você administre sua posição. Quando esse grupo B aqui começou, principalmente depois da goleada do Arsenal para cima do PSV, no início acho que foi 4-1 ou 4-0, deixa eu verificar aqui, foi 4-0. Foi perguntado para os jogadores, principalmente do PSV na saída, se esse era um grupo do Arsenal e que Sevilha, PSV e LAN
ou Lens iriam disputar ali segunda e terceira colocação. E os jogadores falaram que sim, que era muito provável que isso acontecesse. Aí o Arsenal foi na França e perdeu para o Lens por 2-1. De virada. E aí o jogo abriu, o grupo abriu, porque o Lens agora é líder, empatou com o Sevilha na Espanha e venceu o inglês Arsenal em casa. O PSV tinha tomado aquela goleada, mas empatou com o Sevilha em casa. O Sevilha tem 2 pontos com 2 empates e o Sevilha pega agora o Arsenal. Então, sinceramente, aquela expectativa pré, mas o Arsenal ainda pega o Sevilha em casa, ainda pega o Lens em casa, sim, mas o Arsenal pega o Sevilha fora e o PSV na Holanda. E o Arsenal, da última vez que saiu de casa, tomou um cacete. Primeira coisa, cuidado, esse grupo não tá resolvido. Não tá, mas tá longe de estar resolvido. Sevilha acabou de vir de um empate 1-1 contra o Real Madrid. Complicou a vida do Real, como a gente já esperava, né? O ambiente do Sevilha, tirando as questões racistas contra o Vini Júnior, o ambiente do Sevilha é bastante hostil ali. Pressionar bastante o adversário. Eu não vou nem comentar sobre essa situação nojenta do Vini em relação aos ataques que o Vini vem sofrendo. Mas ali, eu tô até assim pra elogiar o campo do Sevilha depois dessa merda que aconteceu. Mas enfim, realmente o Sevilha tem um ambiente hostil ali, ignorando o fato do Vini Júnior. E isso pode prejudicar o Arsenal, assim como prejudicou o Arsenal na França. Ok? Então eu acredito que o Arsenal pode se complicar por aqui. O Sevilha é um time cascudo, copeiro, não é de Champions, geralmente é de Europa League, mas é um time copeiro e cascudo, tá? Pro Arsenal fazer gol aqui, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, pelo menos o primeiro, tá bom? Se você é um trader, não viria com muito assanhamento a favor do Arsenal, porque o Sevilha é um time forte, principalmente em casa, e também na bola aérea, tá bom? Venha com cautela e aceite que o favoritismo existe, mas que em algum momento o Arsenal pode ter dificuldade, essa cotação pode corrigir, tá bom? Se quer estar a favor do Arsenal, que seja nos melhores momentos da equipe, e para isso aplica o benefício da dúvida, que nada mais é com um nome difícil do que você sentar a bunda na cadeira, não clicar, segurar o seu dedo nervoso e esperar o Arsenal te dar sinal de leitura de jogo. Se você é um pan, não vou te indicar nem vitória do Arsenal, nem empate anula, porque aquela expectativa de um grupo fácil foi por água abaixo. Ele pode até vencer esse jogo, mas o Sevilha é um time muito chato de se enfrentar. Não é à toa que o Sevilha foi lá na Holanda e arrancou 2-2 contra o PSV, tá bom? Então, toma bastante cuidado. O que eu gosto de pensar por aqui? Gosto de pensar no cenário de 2 gols, porque o empate é ruim para as duas equipes, mas eu quero uma cotação mais valorizada e eu não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim. Pode até ser um jogo de 1-1. Eu não duvido que a gente possa ter um jogo de ambas marcam sim. Tá? A vitória seria excelente para o Arsenal? Sim, porque aí chegando a 6 pontos, já mantendo o Sevilha ali distanciado, deve vencer o Lens em casa, vai a 9, e aí pode administrar contra o PSV na Holanda. Agora, se perder para o Sevilha vai a 5, o Arsenal provavelmente vai ter que disputar até a última rodada para se classificar. Então, eu não acho que o empate seja um resultado bom para nenhuma das duas equipes, por isso que a gente pode ter um jogo aqui para mais do que um gol, tá bom? Tomar bastante cuidado com esse favoritismo do Arsenal. Às 16 horas no grupo C, no Estádio Olímpico de Berlim. Infelizmente, o União Berlim não tá podendo jogar no seu estádio, mas sendo bem sincero, o União Berlim tá uma draga. Esses últimos jogos têm sido muito difíceis pro União Berlim. Olha a quantidade de derrotas. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Olha lá, a última vitória do União Berlim foi contra o Darmstadt, um 4-1, onde ele tava com um jogador a menos, tá? O União Berlim. Aí foi uma derrota pro Leipzig, tá pequenininho aí, mas eu vou digitar pra vocês. Uma derrota pro Leipzig em casa, uma derrota pro Wolfsburg fora. Uma derrota pro Real Madrid, fora. Jogou bem contra o Real. Fez um ônibus alemão ali. Tomou um gol do Bellingham no final. Derrota pro Hoffenheim, dentro de casa. Derrota pro Heidenheim, fora de casa. Derrota pro Braga em casa na Champions, de virada. Abriu 2-0, tomou a virada. Ai, vovô, segura na cadeira, hein? Recuperação de resultado grande do Braga por aqui. Tomou 4 pro Borussia Dortmund e perdeu do Stuttgart agora por 3-0. A situação do União Berlim é dificílima e é por isso que a cotação do Napoli é próxima de 2. Porque além de estar numa Champions League que causa uma emoção maior para a equipe, além de estar jogando fora do seu estádio, o União Berlim, emocionalmente falando, ele está destruído. Você coloca aqui 8 derrotas seguidas. Cita um time aí, no cenário mundial, que perdeu as 8 últimas partidas. Você vai encontrar, sei lá, 10 equipes e ela está presente na Champions. Então, assim, é uma situação bem complexa. Pro União Berlim é o seguinte, não venceu, tá fora. Isso aqui não tem discussão, porque os próximos jogos do União são Napoli na Itália, Braga em Portugal e Real Madrid em casa. Não venceu, tá fora, né? A não ser que aconteça um milagre muito grande. Porque vencer o Real Madrid em casa dificilmente vai acontecer. Pode acontecer, mas é difícil. E aí você teria que vencer o Napoli na Itália, o campeão italiano, e o Braga em Portugal. O Braga que acabou de virar um jogo contra o União. Então
tem que vencer o Napoli para manter o Napoli com 3, chegar a 3, ter a chance de talvez na Itália buscar um empate e talvez buscar uma vitória contra o Braga em Portugal, devolver essa derrota, né? E aí buscar uma classificação. Para o União Berlim, pela primeira vez na Champions, buscar uma vaga na Europa League não é demérito nenhum, não é vergonha. Vergonha seria perder todos os jogos, né? Por mais que tenha jogado bem contra o Real Madrid. Características. Para o Napoli, tudo que o Napoli quer é jogar no contra-ataque. Porém, União Berlim é um time que gosta de jogar no contra-ataque. Só que qual que é o problema do União? Ele tá emocionalmente tão abalado que contra o Braga ele fez 2 gols, ele recuou para contra-atacar e ele tomou 3. Tudo que o União Berlim tinha de bom antes de começar a Champions tá indo por água abaixo, que é a compactação. É um time que não se expõe tanto, é um time que quando tá na frente do placar ele é agressivo no contra-ataque, ele não dá tanto espaço, não tá funcionando. Esteja na frente ou atrás do placar, o União Berlim não tá conseguindo dar liga. Então o Napoli vai utilizar desse emocional frágil do União e da necessidade extrema do União Berlim para poder contra-atacar. O feitiço vai contra o feiticeiro. O União Berlim ele vai tentar até brigar pela bola. Por mais que o Napoli gosta, né, de jogar com a bola, em alguns momentos do jogo, o União Berlim ele vai tentar ter a bola e talvez ele tenha que fazer nesse jogo algo que ele raramente faz, que é uma marcação alta. O União Berlim gosta de chamar o adversário para cima, mas a necessidade é dele, não é do Napoli. Se o Napoli sair daqui com empate, tá ótimo, porque o Napoli ainda vai enfrentar ele na Itália, ainda vai enfrentar o Braga na Itália. O Napoli deve se classificar. Então, para o União Berlim, exige a necessidade do ataque, da agressividade. E aí talvez o Napoli possa expor um pouco dessa defesa do União com o Vitor Kvaratskhelia e com o Victor Osimhen. Se você é um trader, muita cautela na leitura de jogo. Esse aqui é um jogo, como é às 16 horas, mesmo horário do Arsenal, do Real, do United, nossa, de vários jogos aqui, do Benfica, eu tomaria bastante cuidado, tá? Se for falar, não, meu foco é trabalhar esse jogo, então foca. Porque aqui vai ser um jogo, quando eu falo jogo de xadrez, é quando uma peça se movimenta, a outra ela tem que saber mais ou menos o movimento dela. É isso que eu falo quando é jogo de xadrez. Porque se o União Berlim fizer uma marcação alta que ele não costuma fazer, o Napoli vai ter espaço para contra-ataque. Então, o Napoli vai jogar com o emocional do União Berlim, pode ter certeza. Se você é um trader, leitura de jogo ao extremo, com muita atenção por aqui. Tá? Para trabalhar a correção de preço. Se você é Panther, não vou te indicar vitória do Napoli, nem dupla chance, nem empate anula do Napoli, porque a necessidade é muito grande do União. Mas eu sei que lá dentro daquela gaveta do emocional do União Berlim, ele pode se complicar e pode dar, obviamente, espaço para o Napoli, assim como o Braga deu em Portugal. Lembrando que o Napoli, contra o Real Madrid, fez um jogo agressivo e duro. O Real Madrid foi vencer um gol depois no final, se não me engano, um chutaço de fora da área. Tá bom? Então, um jogo para não pensar, na minha humilde opinião, em match odds por enquanto, em resultado final. Gosto de pensar no cenário de 2 gols, tá? Por mais que o União Berlim não seja uma equipe que sofra tantos gols assim no cenário geral, apesar de ter sofrido 3 contra o Braga, você vai ter uma necessidade do União Berlim em vencer, e se ele estiver na frente do placar, o Napoli vai vir para cima, aí você vai ter de fato o União Berlim podendo jogar no contra-ataque. Mas se o União Berlim pensar assim, ah não, 1-0 contra o Napoli basta, vou só proteger e segurar a vantagem. Cuidado, tá? Que o Napoli não é besta. Então dá para pensar no cenário de 2 gols. Não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam sim. E se o Napoli estiver na frente do placar, com o emocional abalado, eu não duvido que a gente possa ter 3 gols aqui também. Porque o União Berlim vai para cima e aí, meu amigo, o Napoli pode aproveitar. Tá bom? Talvez seja o melhor jogo do dia, independente do resultado. Pode até ficar 0-0, mas em relação à expectativa, é um dos jogos, assim, com maior carga desse dia de terça-feira. No mesmo grupo, de União Berlim e Napoli, Braga e Real Madrid, em Portugal, na casa do Braga, que é um estádio maravilhoso, particularmente falando. O Real Madrid com uma cotação próximo de 1,50 é favorito, não tem dúvida, é o maior campeão da Champions. E o estilo de jogo do Braga favorece bastante o Real, né? Eu não acho que o Braga vem para poder fazer um jogo defensivo contra o Real Madrid, até porque dependendo do resultado lá na Alemanha, se o Napoli vence, abre 6, e aí o Braga ainda tem que enfrentar o Napoli na Itália, confronto direto, por mais que o Braga ainda tenha um confronto com o União Berlim, seria difícil. Se o União Berlim vence, aí vira um sururu danado nas últimas rodadas, porque o Napoli pega Real na Espanha, Braga em casa e União Berlim em casa. O União Berlim pega o Braga em Portugal, o Real em casa na Alemanha e o Napoli na Itália. E o Braga pegaria o Real na Espanha, União Berlim em casa e o Napoli na Itália. Olha que loucura, tá? Então, para o Braga tentar pelo menos empatar com o Real é interessante. Agora, vir para cima do Real Madrid desorganizado pode ser problema.
tá? Então esse jogo ele pode ter uma tendência de demorar para abrir, mas é um jogo com tendência de ser aberto, tá? 1,44 para o Real Madrid. Para você que vem para trabalhar a favor do favorito, o Real Madrid é um time camaleão, né? Com Ancelotti. Ele se adapta, ele pode jogar de maneira propositiva e ele pode jogar de maneira reativa. Com o Vini Júnior voltando de lesão, com o estilo de jogo que o Ancelotti mais vem aplicando na equipe, o mais provável é que a gente tenha um Real Madrid variando esse estilo, tá? Ficando com a bola em determinados momentos, mas também deixando o Braga vir para cima para contra-atacar. É provável que a gente veja mais contra-ataques do Real Madrid se o Braga estiver atrás do placar, né? O Real Madrid começou bem, marcou o primeiro gol, o Braga saiu para o jogo, aí a gente tem um cenário de contra-ataque. Então, para você que vem para trabalhar a favor do Real, a melhor situação seria um Real Madrid propondo o jogo. Então é isso que você precisa, tá? Ou para trabalhar contra o Braga ou para trabalhar a favor do Real. Se você é um Panther, dá para pensar na vitória do Real Madrid? Eu acredito que sim, mas com essa cotação tem o seu risco. Ah, mas é o Real. Faz a sua precificação. É o que eu falei no início, esse jogo pode demorar a abrir, pode demorar a ter alguma oportunidade, o Braga pode se defender bem, e o Real Madrid pode demorar a marcar o seu gol, então essa cotação ela pode valorizar. E o Braga também pode marcar gol por aqui, tá? O Napoli marcou 2, o Sevilha marcou 1, cuidado. O Braga pode abrir o placar e você pode buscar uma recuperação do Real. Então se quiser trabalhar a favor do Real Madrid, eu acredito até numa vitória do Real, eu te aconselharia uma cotação mais valorizada. E você já sabe o que você tem que buscar por aqui. Agora, imaginando um cenário onde o Braga possa sair atrás do placar e começar a se expor, não duvido que a gente possa ter uma situação de 3 gols. Esperaria uma cotação mais valorizada. E olha, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim. O Braga não é uma equipe boba. O mercado sabe disso e já coloca uma cotação mais baixa. O Braga faz um bom campeonato português. Tem uma boa equipe, vem fazendo um bom campeonato português já há alguns anos, algumas temporadas. E o Real Madrid tá de boa na lagoa, né? Com 6 pontos, em algum momento vai ceder alguma oportunidade. Não dá pra duvidar desse ambas marcam ou não, tá? Mas eu gosto muito mais de pensar no cenário de 3 gols, ou até mesmo de 2 gols, né? Vai que se arrasta um 0-0 no primeiro tempo, o segundo tempo começa a abrir. Aí pode ser interessante com uma cotação mais valorizada. Agora, saiu um gol no primeiro tempo, você não buscou o 2,5 porque estava abaixo. O 2,5 começou a melhorar no segundo tempo, que é um cenário de mais 2 gols, pode ser interessante, tá? Real Madrid na frente fará esse jogo ter um cenário mais aberto. Braga na frente, pode ser que esse jogo fique um pouco mais truncado. Bom, pra gente finalizar, eu vou só fazer aqui um comentário sobre esse jogo. A gente, obviamente, iria analisar, mas tudo indica que esse jogo não vai acontecer, tá? Então não adianta você vir aqui embaixo, esse jogo foi adiado. Eu tô acompanhando as notícias, eu tô gravando esse vídeo às 10h14 de uma segunda-feira. Nesse momento, saiu um comunicado do presidente do Fortaleza de que a equipe não vai jogar, de que ela foi comunicada de que o jogo seria adiado, né, por conta da situação de intervalo entre o final de jogo do Botafogo com o Atlético Paranaense até o início de 66 horas. Foi avisado à delegação e ao presidente do Fortaleza que o jogo seria adiado. Ele fez o quê? Deu folga para os jogadores não treinaram e ele comunicou, torcedor e todo mundo, que esse jogo não iria acontecer. Só que o Botafogo insiste, principalmente por conta da situação do Fortaleza. Por que o Botafogo quer tanto jogar esse jogo agora? Porque o Fortaleza, no sábado, dia 28, enfrenta a LDU em Montevidéu pela final da Sul-Americana. Então era muito cabível que o Fortaleza colocasse, porque o Fortaleza é muito forte em casa, colocasse um time completamente reserva contra o Botafogo. Isso facilitaria a vida do Botafogo, né? Porque esse jogo adiado, o Fortaleza, por exemplo, pode não vencer a Sul-Americana, pode acontecer. O Fortaleza pode vencer a Sul-Americana, mas vir jogar contra o Botafogo na hora que esse jogo acontecer no futuro, muito mais motivado, com o time titular. Isso pode, obviamente, prejudicar o Botafogo, entende? Tanto é que o Botafogo era favorito ali a 2,15. Então a gente não sabe qual vai ser o resultado desse imbróglio. O Botafogo bate o pé, quer jogar. Teve um problema de luz no Newton Santos contra o Atlético Paranaense no sábado. Esse jogo aconteceu na tarde de domingo. O Fortaleza perdeu para o Bahia, mas foi avisado de que o jogo não aconteceria e deu folga para os jogadores. Vai ser um imbróglio. Provavelmente na hora que você está vendo esse jogo já foi resolvido, mas eu tive que fazer aqui esse comentário, né? Porque eu gravo um pouco antes. Se esse jogo acontecer, o favoritismo é do Botafogo, porque o Fortaleza tá com a cabeça em Montevidéu. Se esse jogo não acontecer, aí a gente vai analisar mais pra frente, mas obviamente o Botafogo, ele acaba, por conta da situação de luz que teve no Newton Santos, ele acaba um pouco prejudicado por esse cenário, né? Por esse contexto. É a mesma coisa quem vai enfrentar o Fluminense alguns dias antes da final da Libertadores, ou quem vai enfrentar o Boca Juniors alguns dias antes da Libertadores. É óbvio que o foco está em outro lugar. E o adversário não tem nada a ver com isso. Mas, se esse jogo for acontecer, dá para ficar de olho em alguma coisa a favor do Botafogo. Agora, se não acontecer, paciência. A gente tem que comentar por aqui, tá bom? Vamos falar sobre os jogos extras dessa terça-feira. Eu acho que dos jogos aqui da Champions, o único jogo que eu não comentei foi o jogo do LAN com o PSV, que é do grupo do Arsenal, o grupo B. O LAN venceu o Arsenal em casa
e empatou com o Sevilha fora. E como eu falei, esse grupo ele acabou ficando aberto, né? Ele ficou assim, dependendo do resultado entre Sevilha e Arsenal, se for um empate ou vitória do Sevilha, esse jogo embola ainda mais. Pro Lan, o melhor resultado possível seria vencer o PSV, já que o próximo jogo é contra, se eu não me engano, o Arsenal na Inglaterra. E aí, muito dificilmente o Lan conseguiria uma vitória. É muito provável de imaginar que o Arsenal vença na Inglaterra. Então, o melhor cenário dos mundos aqui para o time francês, se eu não me engano, ou está estreando na Champions ou participou pouquíssimas vezes, seria uma vitória, mas o PSV ainda tem chance de classificação e vai vir para cima. Então dá até pra gente pensar no cenário de gols por aqui, tá? Um over 1,5, um 2,5, uma possibilidade de ambas marcam, mas inicialmente é um jogo para correção de preço. Já falamos aqui sobre os favoritos, já falamos sobre as equipes que podem se complicar. O jogo do Fortaleza com o Botafogo a gente não sabe de fato se vai acontecer. Temos na Liga dos Campeões da Ásia o Al Nassr enfrentando o Al Duhail, que é uma equipe chata, mas o Al Nassr em casa é favorito. Só que eu geralmente com essas cotações baixas do Al Nassr, eu prefiro te indicar esperar uma valorização, tá? Geralmente ele sai atrás, busca virada. Foi o que aconteceu no último jogo agora contra a equipe do Dunk. Temos a campanha do Leicester para acompanhar na Championship, que tá muito bonita, né? O Leicester, por mais que saia atrás em alguns momentos, vira. Foram 11 vitórias em 12 jogos. E à noite, na Copa da Liga Argentina, temos Racing e Boca. Temos mais jogos da Copa da Liga Argentina. Esse aqui talvez seja o de maior destaque. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, por ser essa pessoa legal, por me acompanhar, por deixar o like no vídeo e por se inscrever no canal. Vejo você na quarta. Muito juízo com os seus métodos e gestão com a tua banca. Ninguém vai fazer gestão por você. É você com você mesmo, tá bom? Vejo você amanhã. Um abraço.